Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária. Estamos estudando essa semana o pão como sendo a carne e o sangue de Jesus Cristo como alimento superior, não é mesmo? E na lição de ontem, Cristo pergunta para os seus discípulos: vocês estão escandalizados? Isso que eu preguei vos escandaliza, né? Cristo conclui falando desta pergunta para os discípulos, né? E hoje, dando continuidade a esta conversa entre Jesus Cristo e os seus discípulos, a pergunta 9 nos traz aqui um importante questionamento. Enquanto eles se escandalizavam com as mensagens espirituais, o que fazia Jesus em relação a isso? O verso 62 diz assim: Cristo pergunta para eles: o que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O que acontecerá com vocês? O que aconteceria com a fé de vocês? Com a forma de vocês perceberem as coisas, de examinarem as coisas, se vocês virem isso? Se vocês de repente vissem que eu começasse a subir, voar sem asas, começar a subir para o céu. Eu estou dizendo que eu sou o pão que desceu do céu. Se para provar isso vocês me virem subindo. Olha só, Cristo obviamente estava ali falando para os seus verdadeiros discípulos, aqueles que iriam ver Jesus Cristo ascender aos céus, subir aos céus. Isso está lá escrito no capítulo 1 de Atos. Está lá, quando Cristo, pela última vez, conversa ali, né, fisicamente, pessoalmente presente, olhando ali para ele, diz, né, conclui as palavras, né, quando ele orienta que eles permaneçam na cidade, até que o do alto seja vestido de poder e tal. E ali eles perguntam quando isso vai acontecer, que eles dizem: olha, não vos compete conhecer os tempos nem a época. Não fique preocupado com datas, com isso não. É o que Cristo está dizendo lá no versículo 6, versículo 7. No versículo 8 de Atos, 8, capítulo 1, versículo 8 de Atos, a Bíblia diz que Cristo, né, começa a subir aos céus. Do versículo 8 até o 11 está toda essa narrativa. Então Cristo começa a subir aos céus e eles ficaram atônitos. O que é uma pessoa atônita? É aquela pessoa que fica congelada, sem piscar os olhos, com a boca aberta, espantada. Cristo começa a subir. E de repente é necessário que 2 anjos desçam e questionem eles: varões galileus, por que vocês estão assim atônitos, boquiabertos, olhando? Esse mesmo Jesus que subiu ao céu, que foi assunto ao céu, ascendeu aos céus, ele virá do mesmo modo como você está vendo ele subir. Que coisa linda, né? Então, quando Cristo questiona aqui nesse texto os seus discípulos, o que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir aos céus? O que acontecerá com vocês? E aí? Sabe o que aconteceu? É que aquilo foi tão poderoso para eles, que eles permaneceram perseverantes 10 dias ali, ó, e no 10º dia eles foram batizados com o Espírito Santo, com poder, foram selados. Acabou-se dúvida, acabou-se as dificuldades espirituais que eles tinham em abundância. Agora as dificuldades continuariam, mas eles iam vencer tudo aquilo pelo poder do Espírito de Cristo neles. Eles receberam tudo o que precisava para ser vitoriosos como Cristo. Mas aqui fica uma questão ainda latente. E qual é a questão que fica aqui? Agora nós precisamos nos colocar no lugar de Cristo, até porque ele é nosso exemplo, né? Nosso perfeito exemplo. Se eu e você estivéssemos pregando numa igreja uma mensagem tão poderosa quanto esta, numa igreja, numa casa, para um grupo de pessoas, um grupo de amigos, e de repente você percebesse que as pessoas já não suportavam mais ouvir você porque aquela palavra era muito dura, muita gente estava escandalizando, não quero saber de você não, nem da sua igreja, nem da sua doutrina.
É muito estranho isso que você está falando. E as pessoas começassem a deixar você, a deixar de ser seu amigo. E essas pessoas se afastam de você. O que você vai fazer? Você vai chegar para dizer, não, rapaz, não era bem assim, não, desculpa aí, a sua amizade é mais importante. Eu fui duro demais com a minha pregação, não precisa você comer minha carne não, ali eu estava brincando ali, vamos mudar? Tire carne e agora coloque só o pão de trigo mesmo, pronto. Eu sou como pão de trigo, pronto, vamos mudar aqui para lhe agradar. Seria isso que a gente iria fazer? Veja, meus amados irmãos, que Jesus Cristo, aqui, ele não arreda o pé, pelo contrário, ele vai complicando o negócio mais ainda. Comer a carne dele, estando aqui na terra, o cabo já estava vendo ele, né? Tá certo? Pode até entender, depois que ele morrer e tal, a gente... Mas aqui agora, ele já está falando em voar, em subir para o céu. Aí que o negócio vai complicando cada vez mais. Primeiro ele disse que é o pão. Depois disse que tem que comer a carne dele. Depois, quando ele falou tem que beber meu sangue, isso era duro demais, beber sangue. Isso para um judeu era imundo demais. Você não podia beber o sangue de um animal limpo, quanto mais de um animal imundo que é o ser humano. O ser humano nem rumina, né? Embora as unhas são fendidas, né, em 10 pares, mas o ser humano não rumina. Então, na regra bíblica, é um ser imundo. O ser humano é imundo. O homem não pode comer outro ser humano. Até, não é nem porque... É porque não é alimento, porque é anormal seres racionais fazerem isso. É contra a razão, é contra a natureza do próprio ser humano fazer isso. Então, quando Cristo, ao invés de diminuir, né, a profundidade da sua fala, ele aumenta cada vez mais. Agora, ei, e se vocês me virem subir? Aí, quem sabe, aqueles que já estavam com falam assim, rapaz, que coisa. A gente vai ter que dizer por aí que Jesus Cristo vai subir voando para o céu. Né? Subir aos céus. Mas, na verdade, isso não era uma pregação que deveria assustar muito eles, porque eles pregavam que Elias tinha subido em direção ao céu numa carruagem de fogo, né? Cristo não usou o termo carruagem de fogo, né? Mas ele disse, se vocês virem o filho subir para onde ele estava primeiro, o que vai acontecer com a fé de vocês? Cristo faz uma pergunta. E nada melhor para aqueles que estão com dúvida fazer um questionamento, dizer algo para que isso fique sendo questionado na mente deles. Vamos aqui para a próxima pergunta, né? A pergunta 10. Que prova contundente encontramos na fala de Jesus Cristo que quando ele dizia eu sou o pão da vida, né? Como a minha carne, ele não estava falando uma linguagem literal, mas uma linguagem espiritual. Que prova? Cristo agora vai começar a interpretar o que ele disse lá. Olha qual é a prova clara de que aquilo não era uma fala literal, né? O próprio Cristo vai se explicar. No versículo 63 ele diz assim, ó. O Espírito, olha, começa logo com o Espírito aqui, olha. O Espírito dá vida. Quem dá vida ao homem não é o bolo de comida material que vai para o estômago, mas é o Espírito que atua na mente, o Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Que coisa! Agora Cristo interpretou tudo. Ele está dizendo, ó, entenda o que eu falei com o Espírito. Não entenda o que eu falei com os ouvidos carnais. Não entendam com o estômago. Entendam com a mente. Quem pode dar vida ao ser humano não é o pão de trigo. Não é o alimento sólido que você coloca na boca, ele vai até o estômago e o estômago faz todo o trabalho de tirar ali as vitaminas, as proteínas, os nutrientes para nutrir o corpo, levando energia para o corpo. Não. A vida, essa vida aí, ela é uma vida temporária.
Se você só tiver alimento para hoje, você vai morrer daqui a 10, 12, 15 dias de fome. 20 dias, não sei quanto tempo a pessoa aguenta. Depende da pessoa, obviamente, né? Não se sabe quanto tempo vai passar vivo se comer o último alimento agora. Mas eu não estou falando desta vida temporária, eu estou falando de uma vida eterna, de uma vida verdadeira, porque para Cristo e para Deus, esta vida neste planeta, ela não conta. Porque vida para Deus, não existe para Deus uma vida que o sujeito morre. Então toda vez que Cristo fala de vida, vida abundante, ele está falando de uma vida eterna. Esta vida aqui neste planeta não é a vida que Cristo fala. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não está falando desta vida aqui, não. Ele não está falando de uma vida de curtição, vivendo numa mansão. Não, para ele isso não é vida. Vida para Deus, a palavra vida para ele é plena. A palavra vida não tem nada a ver com morte. Como é que eu estou dizendo que eu estou vivo aqui, mas que eu sei que daqui a um tempo eu vou morrer? Isso não é vida. Isso é uma sobrevida. Você está sobrevivendo até o dia que você vai fechar os olhos. Então, quando Cristo diz assim, olha, o que eu estou falando para vocês, o pão da vida, eu sou o pão da vida, eu sou aquele que vai alimentar vocês para a verdadeira vida, para a vida eterna. E eu estou falando numa linguagem espiritual, por isso que a minha fala é espírito de vida. Olha só. Ele vai dizer no final, ó, as palavras que eu estou dizendo a vocês é que são o espírito que dá vida. Quando eu digo comam a carne do Filho do Homem, interprete a palavra carne no sentido espiritual. E não no sentido que você tem que comer aqui os meus músculos, a minha pele, o meu corpo. Não. No sentido espiritual quer dizer, comer quer dizer examinar, estudar, colocar a palavra para dentro da sua mente. A palavra que fala do homem carnal, do Jesus, filho do homem, como a minha carne. Me examine na condição de filho do homem, de homem carnal, de um ser humano igual a vocês. As minhas palavras são espírito e vida. Se vocês entenderem essa mensagem, isso vai trazer vida para vocês, esperança, né, e a vida eterna. Porque a literalidade não produz vida e nada se aproveita. Aí ele fala aqui, a carne não produz nada que se aproveite. A carne, o que é que a carne produz? O que é que a nossa carne produz? O que é a nossa carne? Coloque um pedaço de pão, como um pedaço de pão de trigo, por exemplo. Coloque para dentro de vocês. Aí a carne, como uma máquina industrial, vai começar a processar essa comida. O que é que ela vai produzir? Ela vai produzir fezes. Ela vai produzir dejetos. Ela vai produzir aquilo que não presta. Para nada serve. Né? Só serve para dar composição. Né? Então veja, que é o que Cristo está dizendo de uma linguagem literal. O que é que a carne produz? Esse é o primeiro, essa é a questão literal relacionada ao alimento. Agora, vamos falar de outra questão literal ligada às ações. O que é que a carne produz? A carne produz ira, quer dar um soco na cara do irmão porque o irmão fez algo que lhe desagradou. A carne produz vingança. A carne produz cobiça, falsidade, inveja. É o que a carne produz. A carne que eu digo cérebro, não mais carne estômago, né? Cérebro. Porque mente é algo que está, algo racional que está dentro do cérebro, em algum lugar que não pode ser apalpado. A mente é onde está a razão, onde eu me formo as ideias. Que coisa, né? Então veja o que Cristo está dizendo. Quando eu estou dizendo comam a minha carne, eu não estou dizendo para vocês mastigarem os meus músculos, os meus órgãos, a minha pele. Não, mastigar o meu corpo físico, não. Não estou falando disso, porque esta carne aqui para nada se aproveita. Inclusive, ela vai morrer. Esta carne aqui, o meu corpo vai morrer. E o meu pai não quer essa carne de volta. O meu pai vai pegar esta carne, vai ressuscitar num corpo imortal. Num corpo imortalizado. Num corpo espiritual. Espírito vivificante, como o apóstolo ensina, né? Espírito vivificante. Então é isso que vai acontecer.
Então o que eu estou falando para vocês é: examinem as Escrituras como se estivesse se alimentando num banquete gostoso. Coloquem essas palavras para dentro da mente de vocês. Estude sobre a minha pessoa, na condição humana. Assim como vocês colocam para dentro do estômago de vocês uma refeição bem saborosa. E assim como esta refeição nutrida, de boa qualidade, saborosa, que você coloca para dentro de você, o seu estômago, vai lhe produzir energia e vontade de viver, esta palavra que eu estou pregando, se entrar na sua mente e você compreender o Espírito do meu Pai, né, ensinar tudo isso a você, aí sim você vai despertar para a verdadeira vida. A fé vai lhe estimular a você viver para a verdadeira vida e a vida eterna. E isso será garantido a você. Se você comer a carne do Filho do Homem, vocês terão, e beber o seu sangue, aí vocês terão vida em si mesmos. Olha que coisa linda o que Cristo está ensinando aqui. Que maravilha, não é mesmo? Que o Senhor nos dê esta revelação. Que o Senhor coloque em nossos corações, em nossas mentes, esse entendimento. Para que a gente realmente receba, ainda nesta vida aqui, a esperança da vida eterna e vivermos crendo nisso até o último fôlego de vida.